Olá, turma. A gente vai continuar a nossa aula de Word. Lembrando que a gente aprendeu já nas aulas passadas as ferramentas básicas sobre mala direta e hoje a gente vai voltar um pouquinho para as ferramentas, né, de relatório, trabalho de conclusão de curso. Então, para a gente aprender um pouquinho como que a gente faz um trabalho. Eu vou montar aqui uma estrutura para a gente poder ter uma ideia, tá? Então, para facilitar, eu vou ativar esse pezinho que é marca de parágrafo, tá? Assim dá para vocês entenderem um pouquinho o que eu tô fazendo. Tá ok. Eu vou colocar aqui a palavra capa, para vocês entenderem que seria um representativo de capa. Eu não vou fazer a estrutura toda de um trabalho, porque pode ser que o vídeo fique muito longo. Então, mas para a gente entender os recursos que a gente vai utilizar dentro de um trabalho. Sempre quando eu vou passar para a próxima folha, pessoal, eu tento sempre dar 2 enters. Por quê? Quando eu dou 2 enters, eu evito depois de uma quebra ficar grudada com a palavra e depois eu não conseguir localizar essa quebra. Por que eu estou falando de quebra? Porque eu quero ir para outra página, né? Então eu vou clicar em layout de página e vou clicar quebra de página. Eu clicando quebra de página, vocês perceberam que eu fui para outra página, né? Uma segunda página. Aqui, ó, eu tenho 2 de 2, tá? Então aqui eu vou colocar a folha rosto. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela, tá? A folha rosto, pessoal, dentro de um trabalho de conclusão de curso, ela é uma contracapa. Então a gente vai falar um pouquinho depois, porque existe um texto ali que a gente escreve, né? E ele é um pouquinho diferenciado, então eu quero falar um pouquinho dele também. Depois da folha rosto, pessoal, a gente pode ter várias outras folhas, tá? Essa parte a gente chama de pré-textuais, que a gente ainda não começou o texto. Eu posso ter agradecimento, dedicatória, eu vou ter meu abstrato, o resumo, tá? Então eu vou pular essas partes. Às vezes a gente também tem a folha de aprovação. Eu vou pular essa parte e eu vou lá para a folha do sumário, tá? Porque a gente vai fazer o sumário. Então, eu vou colocar aqui, sumário, ok? Pessoal, a folha do sumário, ela identifica que a partir dela começa o meu texto. Então, sempre depois da folha de sumário, eu tenho a minha folha de introdução, tá? Então, nessa folha, eu já tenho que pensar uma forma diferente quando eu estiver trabalhando com Word. Quando a gente imprime o trabalho, a gente acaba nem percebendo essa diferença. Mas eu preciso falar para o Word que agora vai começar o meu texto, ou seja, a parte textual do meu trabalho. Então é sempre depois do sumário que começa aí a parte de introdução. É claro, pessoal, tem gente que gosta que coloca o glossário, lista de figuras, às vezes depois aí do sumário. Então aí no caso, só lembrando que o textuais começa na parte de introdução, tá ok? Eu gosto de colocar tanto o glossário, a lista de figuras lá no final, na parte que a gente chama de pós-textuais, tá bom? Mas aí fica a critério. Eu vou clicar no sumário e para lembrar que o sumário, a minha quebra aqui vai ser diferente, tá? Eu tenho que usar uma quebra que não é de página. Eu vou usar uma quebra diferente, que é essa de próxima página. Porque essa quebra de próxima página é que vai fazer o que o meu trabalho, né, se divida em dois. Então vai fazer com que a minha folha, a próxima folha, ela não vai pertencer ao meu sumário, porque nessa próxima folha eu vou fazer a introdução, eu vou começar o meu textuais. Então eu tenho que mostrar para o Word que eu tenho o meu textuais e tenho o meu pré-textuais, tá? Essa parte de textuais e pré-textuais ela é importante para a parte de numeração. Já vou explicar mais para frente, tá? Então, aqui eu vou usar essa quebra de próxima página. Ela faz a mesma coisa que a quebra de página. E aí o pessoal fica na dúvida, nossa, mas aconteceu a mesma coisa. Pessoal, olha que legal. Se a gente tem o pezinho, marca de parágrafo, ativado, eu percebo que nas minhas folhas eu tenho uma quebra de página escrita. Mas no meu sumário eu tenho uma quebra de seção chamada próxima página, tá? Então é diferente. E a gente vai ver depois lá pra frente por que é diferente. Ok, então aqui eu já começo a minha introdução.
Volto a fazer as quebras de página, tá? É só no sumário que eu fiz uma quebra diferente. Eu vou colocar aqui um capítulo A. Vou fazer novamente a quebra. Vou colocar aqui um capítulo B. Usei a quebra de página. Capítulo C. Novamente a quebra de página. E para a gente não ficar se estendendo aqui, eu vou colocar... é claro, pessoal, o trabalho de vocês tem que ter conclusão, referência, mas eu vou finalizar aqui com lista de figuras, ok? Então, eu finalizei aqui com 8 páginas. Agora, para facilitar, eu vou acrescentar imagens no meu trabalho, porque depois a gente vai trabalhar com legenda, tá? Então, aqui, ó, eu não vou pesquisar pela internet, porque às vezes demora, então eu vou inserir imagens aqui no meu trabalho, para a gente poder trabalhar depois com legenda. Digamos que vocês estão fazendo, né, o trabalho de vocês, escrevendo texto, né? A ideia é vocês fazendo o trabalho e depois vir formatando, tá? É sempre bom também, eu gosto de ativar esse... Porque aqui, ó, eu tenho que deixar essa quebra dentro da página. Então, se eu não ver ela, às vezes eu deixo ela, né, apago ela. Então, é importante ela não ser apagada, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu vou colocar imagem diferente, pessoal, para facilitar depois a gente colocar legenda. Dentro da norma da BNT, ela pede 2 enters, tá? Entre o título e o texto. Como eu tô fazendo aqui esporádico, eu tô colocando só um enter, né? Mas teria que ter 2 enters, tá? Entre o título e o subtítulo e entre título e subtítulo, entre título e texto. E é claro que eu teria que ter configurado antes, tamanho de letra, espaçamento, recuo. Como eu já ensinei na aula passada, eu não vou ensinar nessa aula para nossos vídeos também não se prolongar, tá? Então, eu não me atentei a isso. Então, aqui a gente só vai aprender uns recursos adicionais. Ok, já coloquei aqui em todos os capítulos. E agora, vamos começar a numeração, tá? Então, ó, eu vou colocar uma numeração, que igual, na realidade, a maioria do pessoal coloca, que é aqui no menu inserir, eu vou clicar em número de página. A numeração que a gente utiliza dentro de um trabalho de conclusão de curso é essa do início da página, do lado direito a numeração. Então, é o terceiro modelo aqui pra gente. Ok. Quando eu coloco a numeração, pessoal, vai aparecer esse pontilhador porque é cabeçalho, tá? Fica assim meio fosco mesmo a imagem, porque realmente habilitou o cabeçalho. Se eu colocar a numeração normal, vocês vão ver que a minha página 1 é a capa, a página 2 é a folha rosto e assim em diante. Só que de acordo com a regra da BNT, pessoal, eu não posso ter numeração no que se diz pré-textuais. Então, a numeração, ela tem que vir aqui só, na folha introdução para frente. As folhas acima, sumário e entre as outras, eu não posso ter essa numeração. Só que agora fica bem mais fácil da gente conseguir resolver esse problema de tirar a numeração. Se eu só apagar a numeração aqui, vai apagar em todas as folhas, então não pode. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui lá na minha folha introdução, clicar próximo do meu número e aqui, ó, se vocês for ver o menu, página inicial, inserir, ele vai abrir um menu aqui no final, que é uma ferramenta de cabeçalho, tá? Quando a gente ativa o cabeçalho, ela abre aqui esse menu, design de ferramenta de cabeçalho. Não é esse design, tá? É o design que fica no final. Quando eu habilito, quando está habilitado, ele deixa uma ferramenta ativada que é essa vincular ao anterior. Se eu tirar, ela não vai ficar mais azul. Ou seja, o meu número 4 ele não tem mais vínculo com 3. Ele só era número 4 por causa que ele pegou a continuação do número 3. E agora eu tirei esse vínculo. A partir daí, aqui embaixo continua normal, ó.
número 5, número 6, e para cima dele tem o número 3, tem o número 2. Só que agora, se eu vier aqui, ó, e apagar esse número 3, o que vai acontecer? Aqui embaixo continua normal, 4, 5, 6. Só que a numeração superior aqui, que está para cima do meu número 4, ela some. E é isso que a gente quer que suma essa numeração, porque no pré-textuais não pode ter numeração. A capa não vai numeração, a folha rosto não vai numeração, os seus agradecimentos, dedicatória, não vai também numeração. Ok. Conseguimos resolver o primeiro problema, né? Tiramos a numeração do sumário e dos pré-textuais. Só que essa folha introdução, ela não é A4, porque ela só é A4 porque está contando a capa. Mas a capa, ela não faz parte do meu trabalho, ela não é conteúdo, né? Então, corretamente, a minha introdução tem que ser número 3, tá? Vocês podem, tanto pelo menu inserir, como esse menu que está aberto também, diretamente no número de página, só que vocês vão clicar agora em formatar número de página. Clicou em formatar número de página, é só clicar aqui em iniciar. Essa minha seção, né, que é a parte de textuais, eu posso iniciar aqui o número que eu quiser, tá? No meu caso, tá? No caso de vocês pode ser só vocês contar quantas páginas tem antes da introdução, sem contar com a capa. No meu caso, antes da folha introdução, né, sem contar com a capa, eu tenho eu tenho 2 folhas só. Então, a minha introdução vai ser número 3. Então, eu colocando esse número 3, vocês percebem que a introdução ficou 3, e aqui embaixo dá continuidade ao 3, tá? 3, 4. E lá em cima, pessoal, continua sem numeração, tá? Então, resolvemos o nosso problema de numeração. Ok, vou fechar aqui o cabeçalho. E a gente tem numeração agora da introdução, né? Minha introdução é 3. E a gente vai até a lista de figuras, que é número 7, ok? Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar com legenda. Então, para a gente poder trabalhar com legenda, eu tenho que pegar a primeira imagem. Pessoal, lembrando que toda imagem, na realidade, no trabalho, ela fica centralizada, tá? Aqui eu vou colocar legenda. Como que eu coloco legenda? Seleciono a minha imagem, selecionando vai aparecer essas bolinhas brancas, então significa que está selecionada. Eu vou lá no menu referência, e aqui tem o famoso inserir legenda, tá? Quando eu clico em inserir legenda, pessoal, já aparece que é figura 1. Então eu tenho que ficar atento, porque às vezes não é bem uma imagem, né? Eu poderia ter uma tabela aqui, ou eu poderia ter um gráfico, e aí eu não posso colocar figura 1 em gráfico, eu também não posso colocar figura se for uma tabela. Se caso você estivesse fazendo legenda de tabela, ou de gráfico, ou de mapas, né? Vocês têm que trocar aqui na parte de rótulo. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho tabela e gráfico, tá? Cliquei em tabela, vai aparecer tabela. Se eu clicar em gráfico, vai aparecer gráfico. Digamos que é mapa, aqui não tem nenhum mapa. E agora, como é que eu faço? Se vocês precisar fazer legenda de mapa, vocês vão clicar aqui, ó, novo rótulo, vão escrever mapa. Opa, meu caps lock tá ligado, escrevi mapa e dá um ok. Feito isso, pessoal, ele já aparece mapa 1, tá? Então eu consigo colocar legenda no meu mapa também. Mas o nosso caso não é um mapa, não é uma tabela e não é um gráfico, então é uma figura. Eu nunca apago, pessoal, esse figura 1, tá? Eu sempre vou deixar e vou escrever na frente. Eu gosto de colocar 2 pontos para ficar bonito. E aí você coloca o nome da imagem. O que é legal, não diz na norma da BNT, às vezes somente no manual da escola, é colocar o nome da imagem em cima, no que ela se retrata, né? Ah, um gráfico de índice de alguma coisa. Aí embaixo você coloca a fonte, que é o site de onde você tirou, o livro de onde você tirou, tá? Então aqui, ó, vocês colocam a posição. Aí pode colocar acima a legenda, porque aí não mistura, né, a legenda com a fonte. Tem gente que já coloca a legenda e a fonte junto, tá?
Pode colocar? Pode, depende da escola, eles pedem para colocar, às vezes, os dois embaixo. Mas aí você pode colocar o nome da figura em cima e a fonte de onde você tirou, às vezes, por exemplo, a imagem é sua, né? Você tirou da sua câmera, do seu celular, e aí você pode colocar fonte e autoria própria, ok? Coloquei acima, tá? E aí ele vai aparecer para mim. Pessoal, aqui tá estranho, por causa que a minha imagem, ela tá cortada, tem uma parte aqui em cima dela, por isso que parece que ficou longe, né? Olha, tem um branco nessa minha imagem, ficou parecendo que a legenda está longe. Vou cortar aqui minha imagem, para não ficar tão feio. Aí a legenda ela fica mais próxima, ok? E aí a gente vai fazer isso nas outras figuras. Então, eu clico na minha imagem e vou lá no inserir legenda, tá? Automaticamente já vai aparecer o número 2, ou seja, vai aparecer a sequência, ele já fica também, a gente colocou para cima, ele já fica também, vamos lá. Figura 2, ok. E eu vou para figura 3. Eu já gosto de deixar centralizado, tá? Mas vocês podem fazer isso depois também. Que aí a legenda também ela sai centralizada. Ok, pessoal. Coloquei legenda. Agora, tem mais uma aqui, esqueci dessa. São 4 imagens que eu tenho. Ok, coloquei legenda em todos. Ó, as legendas estão todas centralizadas. Agora, isso facilita, pessoal, o meu trabalho, ó, todos com legenda. Isso facilita eu criar essa lista de figuras. Então, depois que você colocou todas as legendas em todas as imagens, para colocar a lista de figuras vai ficar muito simples. É só você vir aqui no menu referência, tá? Você vai clicar em inserir índice de ilustrações. A única coisa que você vai ter que se atentar é que se for figura, aqui o nome da legenda é figura. Agora, se você tem uma legenda de gráfico, você vai ter que trocar. Mas o nosso caso é só figura e o caso aqui é só dar um ok. Olha, ele já apareceu, o número das nossas figuras, o nome da nossa legenda e a página que ele está. Se a gente for reparar, ó, que a página superior é a página 6. E então ele já está se referindo à numeração que a gente colocou e não à página mesmo do trabalho, né? Porque a gente tem 8 páginas, então seria 7 aquela de lá. Mas ele está acompanhando a numeração que a gente colocou, tá bom? Então é muito simples fazer lista de figuras. Agora a gente vai trabalhar com títulos. Trabalhar com títulos, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Porque essa formatação de título, ela serve para a gente poder fazer o nosso sumário. Então eu vou colocar um título e um subtítulo aqui, objetivo específico. Vamos na parte de baixo aqui, eu vou colocar também um outro título. Tá, coloquei só capítulo, só pra gente poder, nem capítulo né? Vamos escrever subtítulo melhor, fica muito estranho escrever capítulo dentro do capítulo. Ok, agora a gente vai começar a formatar, tá? Então eu tenho que entender o que é título e o que é subtítulo. Aqui no caso, o meu título seria introdução, que a gente chama que esses títulos eles são níveis 1, tá? Então eu vou formatar ele. Essa formatação, pessoal, vai depender do manual de TCC de vocês. Então eu vou vir aqui no menu página inicial. Aqui, ó, embaixo desses ABCs tem uma setinha. Eu vou clicar nessa setinha, ela vai abrir para mim essa barra de estilos, tá? E eu vou agora criar uma formatação para esse título. Então aqui, ó, onde está título 1, eu vou clicar nessa setinha e modificar, tá bom? Então aqui, ó, título 1, ok. Eu vou colocar de acordo com a norma da BNT, que é Arial, tá? Normalmente
pede-se tamanho 12 ou 14, eu vou colocar tamanho 14 para deixar mais destacado. Vou colocar negrito e vou colocar cor preta. O automático também que é preto. Vou deixar centralizado. E aqui eu já consigo configurar também, se caso eu não configurei, pessoal, as regrinhas da BNT. Então aqui, ó, em formatar aqui no botão de baixo, deixa eu só confirmar aqui, fonte. No caso eu já escrevi, mas se vocês não colocaram todas em maiúsculas, vocês podem colocar aqui, ó, todas em maiúsculo, tá? No caso de configurar a fonte, quiser colocar, aí vai depender, às vezes, no caso normalmente o primeiro título é só letras maiúsculas, né? Configurar parágrafo. Essa configuração de parágrafo, pessoal, está relacionada àquela que a gente falou, né, da norma da BNT. E essa parte de parágrafo, ela é importante também, ó, porque ela mostra pra gente que ele é o nível 1. Então aqui eu nem vou precisar mudar. Ele já vem configurado como nível 1, ou seja, nível principal, é o título principal. E aqui, ó, eu já consigo deixar na norma da BNT, que é o espaçamento de 1,5. O caso do recuo não precisa, porque o recuo ele é utilizado somente para parágrafos, né, para texto. Então aqui a gente nem utiliza. Ok, já arrumei minha fonte, meu parágrafo. A outra coisa agora que eu vou arrumar é a numeração. Então, a minha introdução, pessoal, ela é um título 1, tá? Então, eu tenho que colocar isso aqui, ó, título número 1, vai criar essa numeração. Ok. Agora só dá um ok, ó como é que apareceu o título, ele já mostra como que vai ficar. Eu dou um ok. Tá, mas aí, professor, não pegou, né? Pessoal, às vezes, de início, às vezes ele pega, às vezes não. Isso vai depender do Word de vocês. Se ele não pegou, ele continua selecionado. É só vir aqui, ó, e clicar em cima. Clicou em cima, ó, ele já pegou até a numeração. E a vantagem é que você não precisa fazer isso para todos, ó. Eu vou lá no título do capítulo 2, seleciono ele e clico aqui, ó. Ele já vai pegando a numeração, mas na sequência. Vou fazer isso com o capítulo 3 também, ó. Ele já vai pegando a numeração. E eu não preciso lá ficar digitando. Isso vai servir depois para a gente poder fazer o nosso sumário. Então, a gente está deixando os títulos no automático, tá? Pessoal, eu não faço isso com pré-textuais, mas a gente faz isso com os pós-textuais, tá? Os pós-textuais entram no sumário, mas os pré-textuais não entram no sumário. Então tá, fiz o meu título nível 1. Só que agora eu tenho um título de nível 2, que é um subtítulo, tá? Aqui, pessoal, eu deixo tanto a critério de usar o título 2, como usar a palavra subtítulo, ok? Quiser usar o subtítulo, pode estar utilizando também. Eu vou usar aqui porque, deixa eu só confirmar. Eu vou usar o nível 2 aqui, o título 2. Então, vamos vir aqui, modificar. O nível 2, pessoal, vamos deixar ele na norma Arial ou Times, né? Tamanho 12, negrito, cor preta. Só que ele não vai ficar centralizado não, vou deixar ele no cantinho esquerdo mesmo. Só o título principal centralizado. Não vou deixar ele com letra maiúscula, tá? Ele vai ficar desse jeito mesmo. Vou configurar só o parágrafo, que o parágrafo aqui tá desconfigurado. Então, vou deixar ele sempre de acordo com a norma da BNT, que é 1,5. Aqui ele já está nível 2, então isso facilita pra gente. Nem preciso mexer aqui, tá? A parte de nível. Agora, eu vou configurar a numeração. A numeração, pessoal, no meu, como eu já fiz, ele aparece aqui 1.1. Mas se caso de vocês não aparecer, é só clicar em definir novo formato e aqui colocar e colocar um mais um, número 1 aqui, tá? O meu já tem porque eu acabei fazendo. Então, eu vou clicar aqui, ó, onde tem 1.1. E aí, vou dar um ok. E eu já finalizei essa formatação também, tá? Ele não pegou, mas aí é só vir aqui, ó, título 2, 1.1. Se a gente for lá pro capítulo 2 e fizer isso aqui, ó, nele, e pegar o título 2, olha só, ele pegou 2.1. Então, ele não continua do capítulo de cima, ele sabe que ele está no capítulo 2. Então, automaticamente, ele pega o número, tá? Aqui, eu tenho um nível 3.
Então eu posso vir aqui, ó, nesse título 3 e modificar ele também, tá? Então, aqui no caso, pessoal, vai depender, né, do manual, às vezes pede letra maiúscula, às vezes não pede. Normalmente eu creio que o subtítulo de nível 2 ele é com letra maiúscula e esse é com letra minúscula, tá? Eu não me recordo a formatação de todos os níveis, mas aqui nesse caso eu vou mexer só no parágrafo para mostrar ó, que ele já está no nível 3, tá? Tá correto. Vou colocar aqui o espaçamento de 1,5. Vou tirar isso aqui, senão ele aumenta, tá? Sempre coloco aqui no 0. E vou arrumar a numeração, tá? A numeração do nível 3, ele tem 3 números. Vai ficar 1.1.1 3 vezes, ó. Nível 3, 3 números, tá? Não tem, pessoal, só clicar definir novo formato. Ok. E vou dar um ok. Se eu clico aqui em cima do título 3, olha, ele já pegou, tá? Por que isso é importante, né? Ele cria um link, pessoal. Então isso facilita pra gente esse link, porque ele vai linkar com o meu sumário. Então agora eu vou vir aqui no meu sumário, ó. Cadê meu sumário? Sumário. Ó, como é importante o sumário. O sumário, pessoal, automaticamente o Word ele escreve, tá? A palavra sumário. Então eu vou selecionar a palavra sumário para sumir e vou vir aqui no menu referência aqui na palavrinha sumário. E aqui tem alguns modelos, mas eu creio que esses modelos aqui, ele não diferencia muito, tá? Então, por exemplo, o nível automático 1 e automático 2 são muito parecidos, tá? Eu não gosto do nível, desse outro nível manual, então eu vou deixar aqui no automático 1 mesmo. Por quê? Porque se vocês forem reparar aqui no sumário, ele vai criar uma tabulação em relação aos níveis. Então eu sei que quem está aqui ó, nessa mesma faixa são os títulos de nível 1, que na realidade são os importantes. E mais para frente seriam os meus subtítulos. E aí quando eu tiver subtítulo de nível 3, eles vão ficar um pouquinho mais para frente e assim por diante. E na frente, pessoal, ele já traz para a gente aqui o número, a numeração. Se caso você precisou atualizar o seu trabalho e criou mais alguns títulos, você pode atualizar, tá? Existe como atualizar o sumário. Então, só você vir e atualizar. Às vezes ele pergunta se você quer atualizar só os números ou o índice inteiro. Pode atualizar, que ele atualiza para você, tá? Então, não tem problema se você fizer um sumário e depois for lá e acrescentar alguma coisa no seu trabalho. Ok, pessoal. Aprendemos numeração, sumário, legenda, tá? Aqui, se vocês separarem, às vezes está com um espaço a mais, tá? Existe também como a gente arrumar a legenda. Às vezes aqui já tem, deixa eu só confirmar. Ó, no meu não está aparecendo formatação de legenda. Quando aparece assim o nome e formatação de legenda, fica até mais fácil. Mas se no caso eu quiser formatar a legenda e não tiver, eu venho aqui, ó, novo estilo e eu coloco legenda. Deixa eu só confirmar aqui. Legenda. Então vamos lá. Se ele vai deixar eu configurar. Às vezes o Word ele já tem a palavra legenda e ele não deixa eu colocar. Pessoal, legenda é tamanho 9 mesmo, tá? Eu acho que às vezes o que tá errado aqui é só a parte de parágrafo. Ó, ele tá com 10 aqui. Então eu vou colocar 0 e 1,5. Deixa eu verificar. Isso, ó lá. Agora ficou certinho. Então vocês podem vir, tá? O que pode acontecer, às vezes o estilo ele já tem criado uma legenda. Então aí você procura aqui e vê se tem a palavra legenda. Se não tiver, só clicar no novo estilo e aí você acrescenta também o estilo para sua legenda também. Lembrando que não vai entrar lá no seu sumário, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Pessoal, existe um jeito também de trabalhar com bibliografia. Quando você faz a bibliografia, que nem já vem aqui meio prontinha, mas essa bibliografia prontinha, ela precisa que você crie citação. Então, por exemplo, se eu for inserindo as citações dos livros ou os sites, depois eu consigo fazer no automático, tá? Então ele vai adicionando aqui. Ah, é um livro, é um artigo, tá? Então, sei lá, vamos colocar
aí vocês podem ir adicionando, tá? O único problema aqui é que ele vai trazer no seu texto. Então, você está escrevendo um parágrafo e aí coloca a citação no final do parágrafo. E aí você tem a citação direta, indireta, também tem que tomar cuidado, tá? Então é assim, a citação direta é quando você copia igualzinho o livro, igualzinho o site, não muda nada. Aí você traz no final o nome do autor e o ano, tá? Se caso você mudou alguma coisa, é uma citação indireta. Citação indireta, pessoal, você tem que colocar o nome da pessoa, do autor, então você vai escrever segundo fulano, de acordo com fulano, e escrever do seu jeito o que o cara falou, tá? Então aí nesse caso ele já não vem nessa formatação, porque você vai escrever o nome dele. E tem também a citação que ela é direta e ela tem mais de 4 linhas, tá? Então digamos que eu estou escrevendo aqui uma citação de alguém, então vamos lá. E aí eu coloquei o nome copiei o parágrafo, né, do livro, copiei o parágrafo de um site. E aí conforme eu fui escrevendo que eu copiei, eu percebi que deu mais de 4 linhas. Se acontecer isso, pessoal, de acordo com a BNT, eu tenho que colocar um recuo no parágrafo inteiro, tá? Então aqui no layout, eu posso clicar aqui no recuo à esquerda e colocar a norma da BNT, que é de 4 centímetros de recuo, tá? Porém, aqui, pessoal, tem uma outra configuração. Eu tenho que trabalhar, na realidade, com tamanho 10. Então, aqui eu vou colocar tamanho 10. E o espaçamento também muda, tá? Então, aqui, ó, eu vou mudar o espaçamento, em vez de a gente estar acostumado a usar 1,5. No caso, o espaçamento é simples para citação citação direta longa, tá? Citação direta longa, ela tem que ficar dessa forma, que ela cria um destaque quando a pessoa tá lendo, ela já sabe que é de um outro autor, tá? Então você pode tá adicionando, tem gente que prefere fazer manualmente. No meu caso, eu não gosto de ficar inserindo essas citações, tá? Eu gosto de fazer manual depois lá no final, mas para quem quer utilizar esse recurso, depois você pode vir, eu acabei nem criando aqui, né? Mas você pode vir depois criar um capítulo aqui de referência. Deixa eu verificar aqui. Eu posso clicar referência, né? Ela acabou não ficando personalizada, mas só para a gente poder entender como que funciona essa parte de bibliografia aqui, ó. Tá? Eu só inseri uma. Ó, aí ela escreve pra gente, tá? Nem precisava ter colocado aqui, ó. Ela colocou o nome do livro que eu adicionei lá. Então, se vocês estiverem inserindo, ele faz para você também a bibliografia igual fez o sumário, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é a parte da folha rosto. A parte da folha rosto, não sei se vocês já repararam, tem um textinho que fica só do lado direito. Então, lá esse textinho é o quê? Ela fala assim, estou formando, conclusão do curso tal, no ano tal, orientador tal. É um textinho normalmente que se coloca ali na folha rosto, tá? Além do tema de vocês, de uma capa, existe esse textinho. Então esse texto, normalmente ele fica só à direita. Muita gente acaba colocando esse recuo igual citação, tá? Eu não gosto desse recuo igual citação porque a gente não sabe o meio da folha. Então, no meio da folha, pessoal, se a gente colocar recuo, a gente não acaba não localizando o meio da folha para colocar esse texto. Então, eu costumo usar coluna. Então, se eu colocar coluna 2, tá? Ele já vai aparecer um textinho do lado direito. Como esse texto, normalmente, ele fica somente do lado direito, eu uso essa quebra aqui de coluna para esse textinho ficar do lado direito. E ele fica mais bonito na folha roxa, esse textinho. Normalmente ele fica no final da folha, tá? Eu coloquei aqui em cima, mas ele fica mais aqui no final, esse texto dizendo que você está concluindo o curso. Pessoal, é só isso, tá? É claro que existe alguns recursos que algumas pessoas utilizam, como notas, inserir notas de rodapé, pode também. Eu creio que essa nota de rodapé
é mais quando o pessoal escreve um termo técnico, né? Uma palavra diferente, né? E aí queira escrever a tradução dessa palavra. Então, pode ser em nota de rodapé. Vamos lá, vamos fazer um para vocês observarem, né? Essa nota de rodapé a gente seleciona, tá? O texto e clica em inserir nota de rodapé. Feito isso, pessoal, ele não escreve a palavra embaixo, tá? Então, aqui, ó, se a gente reparar, ele cria um número pequeno. Então, ele numera aquela palavra para você colocar a tradução daquela palavra embaixo, tá? Algumas pessoas utilizam, outras pessoas não utilizam. Isso vai depender quando você tem muitas palavras que você vai precisar colocar a tradução, então normalmente a gente faz um glossário. Se você tiver poucas palavras técnicas em inglês e quiser colocar essa tradução, você pode estar clicando em inserir nota de rodapé. Pessoal, é super simples, não é difícil, tá? Os relatórios normalmente você tem que fazer legenda, já tem que trabalhar com a norma da BNT, né, espaçamento, recuo. E qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo por chat, estar perguntando. Até mais.